Vamos continuar aqui. Isso aqui é o seguinte, eu vi lá atrás que o grupo A é esse, o grupo B é esse e o grupo C é esse. Aqui em cima até está mostrando, o grupo A e o grupo B, mostrou diferença estatística, não sei o quê, mas não está dizendo quem é A, B, C. É um erro na tabela, em não conter a identificação de quem é A, B, C. Porque uma vez que você procura na tabela letrinhas, você tem que dizer o que é cada coisa. Eu colocaria a letra ou aqui dentro, a letra B aqui, a letra C aqui, ou identificaria aqui no rodapé, né, quem é A, quem é B, quem é C. Justamente para você não ter que voltar lá para o início do texto para saber quem é A, B, C. Bom, de posse disso, aqui ele faz umas estatísticas. Uma é comparar, ver se tem diferença entre esses três grupos. E deixa eu colocar eu ali do outro lado. E a outra é ver, observar se tem diferença entre os tempos. Tá? São dois tipos de comparação. O p-valor que está na frente, ele está comparando esses três grupos, ou seja, está comparando na linha. Esse valor aqui. Aqui está dizendo, tem diferença. Aí eu passo um pós-ROC, que é um pós-análise estatística, e vejo, o grupo B é maior que o C. Como eu havia dito lá atrás, em 4 semanas, o grupo B obteve 120, o grupo C 118, e isso foi estatisticamente diferente, ou estatisticamente significativo. Agora, observa que interessante. Mesmo esse 120 é estatisticamente diferente de 118, este 118 não é estatisticamente diferente desse outro aqui, ó. Observa, por quê? Ó, o controle está igual a esse grupo. Então, ficou meio óbvio que a diferença está entre esses dois. Tá? Por que eu não falei que está entre esses dois? Porque não foi pedido. Apenas controle versus o primeiro grupo, que é o A, controle versus o segundo grupo, que é o B. Tá? Então, B é maior que C. Agora, o que acontece nessa segunda análise? Essa segunda análise, a partir de 8 semanas, aí eu tenho diferença de todo mundo. Ou seja, o controle é diferente. Ou seja, o A, né? O A é diferente do controle, ó. A, vírgula B. Então, o A é diferente do C, é maior que o C, no caso, né? 119 é maior do que 118. E o B também é maior que o C, 121 maior que 118. E o p-valor é bastante significativo ao nível de 1 por 1000, né? Ou seja, é seguro que essa estatística é bastante significativa. Ou você vai dizer assim, há diferença de média estatisticamente significante, tá? Entre os três grupos. E raciocínio igual, ou melhor, análogo, você vai ver em 12 meses, 12 semanas, desculpa. E agora você vai ter que ter uma avaliação nesse sentido, ao longo das semanas em cada grupo. Por exemplo, se eu olhar daqui para cá, eu estou vendo que está caindo, ó, 18, 32, ou melhor, subindo, 19, 53 e 19, 84, está subindo. Nesse grupo. Já nesse, ó, está subindo. E nesse? Não dá para ver muito, parece que está constante. Mas aqui eu não vi nenhuma análise estatística, eu tenho que olhar aqui, tempo versus grupo. Essa análise, ela é feita em conjunto, tá? Isso aqui é tudo de uma única vez. Por que é feito assim? Porque eu estou olhando ao longo do tempo todas as estatísticas, né? E aí eu vejo na linha a comparação de grupos e na coluna a comparação de tempos. Aqui não tem comparação de tempos, coluna. O que eu posso destacar é, apenas em 8 semanas houve diferença estatística entre o grupo A, B, que são maiores que C. Aqui está errado, porque ó, A é 7,7, B é 6,2, C é 8. Então,
o C é maior que a B, né? Então, esse sinal aqui está trocado. Se você observar, B é maior que C, nesse caso, tá certo? Ó, 120 é maior que 118. Só que aqui está menor. Então, esse sinal está errado, está trocado. Invertei. Houve diferença estatística, mas quem é maior? É o controle. Em 8 semanas. Tá? Em 8 semanas, o controle é maior do que os dois, do que o A e o B. O sinal está trocado. Enfim, um erro no artigo. Tempo versus grupo de outra variável, que é essa aqui. Essa variável, você vai ter a mesma ideia, a mesma comparação, sempre no início, nunca dá diferença. Por quê? Porque não teve tratamento nenhum, né? No início. Aqui também não teve diferença estatística, porém, 4 semanas, 8 e 12 teve diferença. O que acontece? Nesse caso, em todas as semanas houve diferença estatística em que o A é maior que C, significa que este maior que este. Isso aqui está muito estranho. Quem é o grupo A, quem é o grupo B, quem é o grupo C? Essa é a pergunta. Se for isso, está dizendo que A é maior que C, é o contrário. A é menor que C. A é esse, menor que esse. A mesma coisa aqui. A e B menores que C. E A menor que C. Então, coisa errada aqui. Observa que eu não falei que aqui embaixo dessas tabelas tem o time versus grupo. Tempo versus grupo. Tempo versus grupo. O que está falando? Que entre os tempos tem diferença. Nesse caso aqui, tem diferença. Entre os tempos, nesse caso aqui, tem diferença. Né? E nesse tem diferença também. Certo? O asterisco está indicando que o p-valor é significativo. Então, isso aqui é só para facilitar a tua visualização. Ele não serve para muita coisa, não. Eu não coloco asterisco. Deixo como está. Toda vez que for menor que 5%, vai aparecer um asterisco. Eu quero indicar isso. Agora, na última análise, que é esta variável está dizendo o quê? Que não há diferença entre os tempos, ou seja, esses permanecem constantes em cada grupo. Mesmo que você veja uma pequena diferença entre os números, estatisticamente não tem diferença. Porque está dizendo 0,2. Então, estatisticamente, entre os tempos não tem diferença. É como se você fizesse só 4 semanas, já resolve, em vez de fazer 12. Para esse caso aqui, tá? Esse caso aqui. Portanto, vamos analisar quem é maior do que quem. O A é 33 e o C é 43, então A é menor que C, está trocado. O B é 38 e o C é 43, então o B é menor que o C, está trocado. Aqui, o A é maior que o C? Não, é menor que o C, está trocado. E aqui também está trocado. Tá? Esse artigo precisa ser reprovado. Pelo menos é o que eu entendi, é que eles estão usando o termo maior para dizer que a média de um é maior do que a média do outro. Se eu entendi isso, então tem que inverter todos esses aqui. Apenas esse está correto. Tá? A e B maior que C. A e B maior que C. Okay? Enfim, vamos lá. Como é que eu faço essa estatística? Vamos olhar a descrição das análises estatísticas, que é essa aqui. Ó. A descrição, nesse parágrafo, ele vai dizer tudo que é feito em relação às estatísticas. Tudo. Vamos lá. Usou IBM SPSS 22, que é um software do Windows, blá, blá, blá. Aí você tem que referenciar ele. Ele foi usado para tudo. Numa descrição de análise estatística, isto tem que estar embaixo. Isso aqui é as últimas coisas que você coloca. Você começa explicando as variáveis e os testes. Aqui no caso, a característica dos indivíduos foi analisada pelo Q quadrado.
Característica dos indivíduos foi analisada pelo Q quadrado. Que características? Eu colocaria sexo, que está ali na tabela, ó, essas, cadê? Na tabela de baixo, aqui, sexo, idade e índice de massa corporal. Porém, o Q quadrado ele só serve para esta variável porque ela é qualitativa, é tanto que foi identificado aqui. Estas outras são quantitativas, são números, logo é média e desvio. Portanto, ó, as características do jeito foi analisado através do Q quadrado? Não, não são as características. A variável sexo, ponto. Aqui entra as variáveis quantitativas, que são, quando eu faço um teste de normalidade, o Shapiro-Wilk, que é um teste de normalidade, ele serve para você decidir se vai usar uma nova ou um teste T, dependendo se forem 2 grupos. No caso aqui, mais de 2 grupos, você vai usar uma análise de variância. Análise de variância para variável quantitativa. Então, ele usou o teste Shapiro-Wilk, beleza? Provavelmente são normais, porque para usar a nova, a distribuição das variáveis tem que ser aproximadamente normal. Foi feito o teste de homogeneidade entre os grupos. Isso aqui é para observar se as variâncias não são muito distantes, né, muito diferentes, porque isso pode afetar no resultado do teste estatístico. E depois ele fez uma análise de modelo misto, que serviu para comparar o valor da variável quantitativa nos 3 grupos, grupo A, B e C. Né? E 4 tempos, tempo baseline, 4 semanas, 8 semanas, 12 semanas. Tá? Então, ele usou uma ANCOVA. O que é uma ANCOVA? Os dados foram analisados usando análise de covariância, em que o grupo foi comparado de acordo com os scores baseline e a covariável. Que covariável? Não sei. Ele tem que explicar qual é. O teste de Bonferroni foi usado como um pós-hoc. E tudo foi analisado com 5% de significância. Aqui cabe dizer qual foi a variável que foi usada na ANCOVA, porque a análise de variância apenas compara grupos. Agora, eu suponho que ele deve ter colocado ou a idade ou o índice de massa corporal para fazer essa ANCOVA. Ou essa análise está mais para frente, em tabelas posteriores que eu não falei ainda. Então, vamos por partes. Aqui foi feita a nova, não, o modelo, né? RM a nova, mostrou o significado de tempo grupo, tarará. E aqui está. Nesse caso aqui não foi feita ANCOVA. Vamos pegar esta tabela, segue a mesma ideia daquela outra. Olha aqui como ele colocou, vamos conferir. A está dizendo que é maior que B e C. Quem é o A? 12. É maior que B? 12. Maior que C? 13. Ai, ai, eu acho que isso aqui está trocado. B e C é menor que A. B e C é menor que A. Não faz sentido. Bom, não faz sentido. Vamos ver se eu acho a ANCOVA. Esse aqui é a mesma tabela. Tabela 5. Com várias variáveis. E análise não sei o que. RM a nova. Tararara. Gate Analysis, Média e Deviation. Resultado do baseline, pós-tratamento 8, 12 e diante, né? Melhor, pós 8 e 12 semanas, média e desvio padrão. Gate Analysis. Gate, sei lá. Eu não sei o que é isso, não. Depois eu vejo. Gate Analysis. O que foi feito? Mesma ideia. P-valor vai dizer que tem diferença entre esses grupos, se é menor que 5%, e aí você vai observar ao longo do tempo. Há que ler o artigo para saber o que é single, double instance, né? E são coisas que são variáveis ou construções de variáveis que são interessantes para serem medidas. Bom, já acabou o artigo. Ai, ai, ai. Eu acho que ficou muito a desejar em termos de explicação das análises estatísticas.
porque eu não vi nenhuma variável covariável significativa que pudesse entrar na análise de covariância. Não vi, porque pelas tabelas eu não vejo nenhuma covariável que pudesse entrar. A não ser que ele explique no texto que não se trata dessas variáveis aqui. O que eu acho estranho, porque quando você faz uma cova, você tem que controlar pela variável que é discrepante. Por exemplo, se tivessem mais homens do que mulheres, ou seja, se aqui tivesse 20 homens, aqui 10, aqui 12, provavelmente esse p-valor daria significativo, aí eu entraria como uma variável de controle, porque o meu modelo vai ser afetado por uma variável que logo no início já é diferente. Aí entraria o tema da ANCOVA. O que pode ter acontecido é que ele usou alguma dessas covariáveis aqui, que não sei, deve estar explicado no texto, como controle para poder fazer uma nova controlada por uma variável que está dando diferença. Ah, não sei se ficou claro, mas eu acho que eu vou parar por aqui, porque a questão da explicação das tabelas são essas. Se vocês tiverem mais dúvidas, ou se quiserem que eu aprofunde um pouco, tem que me perguntar. Tá bom?